Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Esse é o canal Amigo Oculto Concurseiro. No vídeo de hoje, a gente vai resolver a prova de português, ou pelo menos começar a resolver a prova de português do TRT 9 do Paraná. A gente já tem a prova de constitucional feita no canal, já tem a prova de raciocínio lógico e hoje a gente vai para a de português. Essa prova tem 3 textos. Nesse primeiro vídeo, nós vamos ler o primeiro texto e fazer 7 questões. No segundo vídeo, os outros 2 textos e as outras 7 questões. Então vamos começar. Conhecimentos gerais, língua portuguesa. Atenção! Para responder as questões de números 1 a 7, baseie-se no texto abaixo. O animal humano, que é parte da natureza e que dela depende, não se resignou a viver para sempre à mercê dos frutos espontâneos da terra. O desafio que desde logo se insinuou foi: como induzir o mundo natural a somar forças e multiplicar o resultado do esforço humano? Como colocá-lo a serviço do homem? O passo decisivo nessa busca foi a descoberta, antes prática que teórica, do que denomina-se a natureza obedecendo-se a ela. A sagacidade do animal humano soube encontrar nos caminhos do mundo como ele se põe. Natura naturans, a natureza causando a natureza. As chaves de acesso ao mundo, como ele pode ser natura naturata, a natureza causada. Processos naturais, desde que devidamente sujeitos à observação e direcionamento pela mão do homem, podiam se tornar inigualáveis aliados na luta pelo sustento diário. Em vez de tão somente surpreender e pilhar os seres vivos que a natureza oferece para uso e desfrute imediato, como fazia o caçador-coletor, tratava-se de compreender suas regularidades, acatar sua lógica, identificar e aprimorar suas espécies mais promissoras e, desse modo, cooptá-los, em definitivo, para a tarefa de potencializar os meios de vida. Se a realidade designada pelo termo civilização não se deixa definir com facilidade, uma coisa é certa: nenhum conceito que deixe de ver, nenhum conceito que deixe de dar o devido peso a essa mudança na relação homem-natureza poderá ser julgado completo. A domesticação sistemática, em larga escala, de plantas e animais deu à humanidade maior segurança alimentar e trouxe extraordinárias conquistas materiais. Mas ela não veio só. O advento da sociedade agropastoril teve como contrapartida direta e necessária uma mudança menos saliente à primeira vista, mas nem por isso de menor monta: a profunda transformação da psicologia temporal do animal humano. A domesticação da natureza externa exigiu um enorme empenho na domesticação da natureza interna do homem, pois a prática da agricultura e do pastoreio implicou uma vasta readaptação dos valores, crenças, instituições e formas de vida aos seus métodos e exigências. Entre os acontecimentos da história mundial que modificaram de maneira permanente os hábitos mentais do homem, seria difícil encontrar algum que pudesse rivalizar com o impacto da transição para a sociedade de base agrícola e pastoril em toda a forma como percebemos e lidamos com a dimensão temporal da vida prática. Gianetti, Eduardo, O Valor do Amanhã, São Paulo, Companhia das Letras, edição digital, adaptado. Então a gente lê o texto. Tem gente que não gosta de ler antes, prefere ler as questões. Eu gosto de ler o texto. Acho que fica mais fácil de encontrar as coisas depois. Vamos para a primeira questão. No contexto, as expressões, entre aspas, a natureza causando a natureza e a natureza causada, no primeiro parágrafo, expressam, respectivamente, ideias de. Olhando sim só a questão, sem voltar no texto, eu pensei que fosse finalidade e decorrência. Mas depois que eu voltei no texto, percebi que não era. Então vamos ler as opções. Ele está falando que a natureza causando a natureza e a natureza causada pode ser letra A, espaço e tempo, letra B, identificação e oposição,
Letra C, concretude e anseio. Letra D, finalidade e decorrência. Letra E, confirmação e oposição. Mas vamos voltar no texto para ter certeza. Tá tudo no primeiro parágrafo. Então vamos lá no primeiro parágrafo. Aqui no finalzinho, ele usa a expressão em latim e fala o que é. A sagacidade do animal humano sobre encontrar nos caminhos do mundo como ele se põe. Então, saber se encontrar nos caminhos do mundo como ele é a natureza causando a natureza. As chaves de acesso ao mundo como ele pode ser é a natureza causada. Então, eu acho que o que mata a questão aqui é esse pode ser, ajuda bastante. Deixa eu pegar um marcador aqui, ó. Como ele pode ser é a natureza causada. E saber encontrar nos caminhos do mundo como ele se põe, como marcar aqui. Como ele se põe é como ele é. Eu lembro daquele a vida como ela é. É o mundo como ele é. É a natureza causando a natureza. E como o mundo pode ser, é a natureza causada. Vamos lá na questão. Natureza causando natureza é como ele se põe. E natureza causada é como ele pode ser. Então, vamos pôr aqui. É. Aqui, né? E pode ser. E aí, já que a gente voltou no texto e conseguiu resgatar isso aqui, fica mais fácil achar a resposta. O que é o concreto. Concretude. Não tem a ver com espaço, talvez identificação, mas aí oposição ia estragar tudo. Nem finalidade, nem confirmação. É o mundo como ele é, a natureza como ela é. Concretude, o concreto. E como pode ser, é o anseio. Antes de ir lá no texto, eu tinha achado que era finalidade e decorrência. Mas eu estava enganado. É concretude e anseio. Letra C, o gabarito aqui dessa primeira questão. Vamos para a segunda. Questão 2. Considerando as ideias expostas no texto, constitui um aparente paradoxo, o que se encontra em. Essa questão é do tipo que provavelmente não vai precisar voltar no texto para saber. Ele quer saber de paradoxo. O que é paradoxo? São ideias contrárias. Não sei se essa é a melhor explicação, mas no meu entendimento, você cria um paradoxo quando você confronta ideias contrárias. Então vamos tentar a letra A, que é parte da natureza e que dela depende. Tem uma decorrência, tá falando tudo da natureza, não tem nada se opondo. Então não é letra A. Letra B. A prática da agricultura e do pastoreio implicou uma vasta readaptação dos valores. Pode até seguir para um paradoxo, mas teria que continuar aqui a frase. Só a prática implicou, aqui não está mostrando um paradoxo, está mostrando uma consequência. Então, letra B também não. Letra C. Tratava-se de compreender suas regularidades, acatar sua lógica, que tem uma sequência de fatos, nem de longe é um paradoxo. Então, letra C também não. Letra D. A domesticação sistemática em larga escala de plantas e animais trouxe extraordinárias conquistas materiais. Está falando a consequência aqui. Uma coisa aconteceu por causa da anterior. Não é um paradoxo. Então só sobrou a letra E. Tem que ser a letra E. Se não for, a gente vai ter que apagar e começar de novo. Letra E. Domina-se a natureza, obedecendo-se a ela. Aqui o paradoxo, ó, dominar e obedecer. Por que é um paradoxo? Geralmente, quem domina não é quem obedece. Se um domina, o outro obedece. E aqui na questão, ele está falando que vai dominar a natureza obedecendo à natureza. Como você domina obedecendo? Esse é o paradoxo entre dominar e obedecer. Então a resposta é letra E, gabaritos da questão 2. Questão 2 foi mais fácil. Vamos agora para a terceira. Questão 3. De acordo com as ideias do texto, existe relação de causa e consequência, respectivamente, entre
Olha, eu considero a questão 3 a mais difícil, da prova toda, da 1 a 14. Foi a que eu mais tive dificuldade, eu tive que deixar por último para não perder tempo e voltar nela, porque apesar de não parecer, ela é muito grande. E aí até você conseguir estabelecer o critério para poder eliminar algumas opções, demora um pouco. Como eu já fiz esse treino, eu não vou deixá-la por último, vou fazer na ordem. Mas quando eu fiz a prova, né, um rascunho para poder fazer o vídeo, a questão 3 foi a última que eu fiz. Então vamos para a questão 3. Com coragem. De acordo com as ideias do texto, existe relação de causa e consequência, respectivamente, entre. Existe relação de causa e consequência. Letra A. A profunda transformação da psicologia temporal do animal humano e a domesticação sistemática de plantas e animais. Por enquanto, vamos deixar a letra A quieta. Letra B. O advento da sociedade agropastoril e a profunda transformação da psicologia temporal do animal humano. Então, será que eu vou marcar com cores aqui? Eu vou marcar de amarelo. Essa questão vai ficar toda colorida. Vou marcar de amarelo a profunda transformação do animal humano. Profunda transformação da psicologia do animal humano. Ela apareceu na letra A e apareceu na letra B. Aqui, ó, na A tem domesticação sistemática de plantas e animais. Vou marcar de azul. Domesticação sistemática de plantas e animais. Aparece em mais algum? Aparece, ó. Na C também tem. Vamos mudar de cor. Só para ficar mais fácil de ver, que isso aqui está parecendo mais uma questão de lógica do que de português. Esse aqui, ó, o ato de surpreender e pilhar seres vivos que a natureza oferece. Tem na D, na E e eu acho que tem na C também. Aqui, ó, na C também. O que sobrou? Advento da sociedade agropastoril. Tem na B e na E. Advento da sociedade agropastoril. E o que sobrou aqui foi só um, né? Vamos para a letra E. O advento da sociedade agropastoril e o ato de surpreender e pilhar os seres vivos que a natureza oferece. Uma coisa não tem como ser consequência da outra, ainda mais nessa ordem. Causa sendo o advento da sociedade agropastoril e a consequência, o ato de surpreender e pilhar os seres vivos que a natureza oferece. No texto ele falava que antigamente o que acontecia era o que está de verde. Só coletava, caçava e coletava. O advento da sociedade agropastoril foi o que deu uma segurança alimentar. Segurança alimentar é você saber que não vai passar fome. Sempre vai ter comida, todo dia. Essa é a segurança alimentar. Uma ideia bem simples, né? Seria isso. É segurança de que vai ter o alimento. Então, letra E já está fora. Agora, essa questão vai ficar toda papagaiada. Mas letra E já está fora. O advento da sociedade agropastoril não pode ser a causa da consequência pilhar seres vivos que a natureza oferece. Esse de verde veio antes na evolução humana. Então a letra E está fora. Letra D. O desafio de induzir o mundo natural a multiplicar o resultado do esforço humano. E o ato de surpreender e pilhar os seres vivos que a natureza oferece. Mesma coisa da letra E. O desafio de induzir o planeta a colaborar com o esforço humano, fazer uma plantação render mais, fazer um rebanho render mais, não é causa do ato de surpreender e pilhar os seres vivos que a natureza oferece. Isso veio antes, foi uma fase lá inicial, antes de uma certa evolução da humanidade. Então a letra D também está fora pelo mesmo motivo da letra E. Letra C. A domesticação sistemática de plantas e animais. E o ato, de novo, né? O ato de surpreender e pilhar seres vivos, mesmo esquema de D e E. A domesticação ela veio depois, então não tem como ela ser causa de uma consequência que veio antes. Não faz sentido nenhum. Então, letra C também está fora. Então a gente fica entre letra A e letra B. O advento da sociedade agropastoril sendo a causa, tendo como consequência a profunda transformação da psicologia temporal do animal humano. Faz algum sentido, né? Então vou deixar uma setinha aqui para a gente ir olhar depois. Pode ser a B. E a A. A profunda transformação da psicologia temporal do animal humano.
e a domesticação sistemática de plantas e animais. Ele está falando que a transformação da psicologia do animal humano foi o que causou a consequência domesticação sistemática de plantas e animais. Dependendo de como o texto está escrito, pode ser A ou B. Então, vou colocar a setinha aqui, depende do jeito que o autor defendeu a ideia dele lá no texto. E vamos voltar no texto para ver o que a gente vai eleger aqui como certo. O que tem em comum na A e na B é o que eu marquei aqui de amarelo. Então, eu vou procurar transformação da psicologia temporal do animal humano. Vamos lá no texto ver se a gente acha isso. O advento da sociedade agropastoril teve como contrapartida direta e necessária uma mudança menos saliente à primeira vista, mas nem por isso de menor monta, de menor importância, a profunda transformação da psicologia temporal do animal humano. Então, o advento da sociedade, que é o que está aqui nessa frase, o advento da sociedade agropastoril teve como contrapartida direta e necessária a profunda transformação da psicologia temporal do animal humano. Pode ser a primeira frase como causa e a segunda como consequência? Eu acho que pode. Mas vamos ver a nossa outra opção. Do jeito que a gente olhou lá agora, parece que é a letra B. Vamos ver a letra A. Profunda transformação da psicologia temporal do animal humano e domesticação sistemática de plantas e animais. Vamos achar essa domesticação lá no texto para ver se pode ser a letra A. Aqui, ó. A domesticação sistemática em larga escala de plantas e animais deu à humanidade maior segurança alimentar e trouxe extraordinárias conquistas materiais. Mas não veio só. O advento da sociedade agropastoril teve como contrapartida, aí ele está trocando, né, em miúdos, a domesticação de plantas e animais é o advento da sociedade agropastoril. Teve como contrapartida direta a transformação da psicologia temporal do animal humano. Estou achando que é a letra B mesmo, viu? E no final das contas, a letra A e a letra B só muda a ordem. Porque se a domesticação, lá na letra A, se a domesticação de plantas e animais é a mesma coisa que o advento da sociedade agropastoril, e aí a parte amarela está no começo da A e a parte amarela está no final da B, no final das contas, a A e a B só troca a ordem. E aí acaba que o respectivamente é importante, né? Então, não foi a profunda transformação da psicologia do homem que resultou na domesticação sistemática das plantas e animais. Foi o advento dessa domesticação, ou seja, o advento da sociedade agropastoril, que teve como consequência a profunda transformação da psicologia do animal humano, que é o que a gente marcou aqui primeiro, de laranjado. O advento da sociedade agropastoril, que é a mesma coisa de domesticação de planta e animal, teve uma contrapartida, que ele está chamando de contrapartida, a gente está entendendo como consequência, que foi a transformação da psicologia temporal do animal humano. Então, é letra B. Tá vendo como que essa 3 foi cansativa? Foi bem difícil na hora que eu estava fazendo. Consegui primeiro descartar C, D e E e depois entender. Na verdade, esse entendimento aqui de que domesticação e o advento da sociedade agropastoril era a mesma coisa veio bem depois. Então, letra B vai ser o gabarito dessa questão. Vou anotar aqui para não ficar confuso depois dessa rabisqueira toda. E aí a gente passa para a quarta questão. Quarta questão. Como colocá-lo a serviço do homem? O pronome sublinhado refere-se a: letra A, o animal humano. Letra B, o desafio. Letra C, passo decisivo. Letra D, mundo natural. Letra E, o resultado do esforço humano. Então, como colocá-lo, essa parcela LO, lo, a serviço do homem. Está se referindo a quê? Ou a quem? Então, vamos lá no primeiro parágrafo para a gente achar. Como colocá-lo? Esse aqui. Colocá-lo a serviço do homem. Ele está se referindo a alguma coisa que já foi falado antes. Então, vamos ler antes. O desafio que desde logo se insinuou foi: como induzir
o mundo natural, a somar forças e multiplicar o resultado do esforço humano. Como colocá-lo a serviço do homem? As possibilidades aqui é o esforço humano e o mundo natural. São como se fossem dois sujeitos. Então, como colocá-lo? Colocar quem a serviço do homem? Lógico que não vai ser o próprio esforço humano, que o esforço humano já está a serviço do homem. Então, esse LO, essa partícula, colocá-lo, vai ser quem? Vai ser, está falando aqui, ó, do mundo natural. Como colocar o mundo natural a serviço do homem? Vamos voltar. Como induzir o mundo natural a somar forças e multiplicar o resultado do esforço humano? E aí, como colocá-lo? Quem? O mundo natural. Como colocar o mundo natural a serviço do homem? Então, essa lo aqui se refere ao mundo natural. Isso já responde lá a questão para a gente. Vamos voltar, questão 4. Pronome sublinhado se refere ao mundo natural. Estou com o marcador aqui, mas vai dar. Letra D vai ser o gabarito dessa questão. Essa foi mais fácil, eu achei. Vamos agora para a questão 5. Questão 5 está assim. Está correta e coerente a redação do seguinte comentário. Letra A. Aqui vai ser correção de frases, né? Erros de pontuação, de concordância. Vai ser uma questão só disso. Letra A. Extraordinárias conquistas materiais acompanharam a domesticação sistemática de plantas e animais. Eu não encontrei nenhum erro aqui, nem de concordância, nem de número, de gênero. Extraordinárias, está no plural. Conquistas materiais acompanharam, tudo no plural até agora, a domesticação sistemática de plantas e animais. Não está faltando vírgula, não está faltando nada. Eu acho que é a letra A. Vou deixar aqui indicado. Letra B. Foi insuficiente para o sustento do animal humano a opção de viver de alimentos no qual se disponibilizava no meio ambiente. Esse no qual aqui está muito feio. A opção de viver de alimentos no qual fica parecendo que ele está vivendo dentro do alimento. Eu acho que para ficar certo aqui teria que ser os quais se disponibilizavam. Aí aqui tinha que ter mais coisa, né? Aqui tinha que ser os quais se disponibilizavam no meio ambiente. Talvez ficaria certo assim. Mas do jeito que tá errado. Então a letra B já está descartada. Vamos para a letra C. Impensáveis formas de desenvolvimento adviram. Ó, o er está aqui. Não é adviram. Advieram. É meio estranho de ouvir, mas não é adviram. Do conhecimento agrícola e da pecuária. Então o errado está aqui. Não é adviram. Vou tentar escrever. Advieram. Então letra C já está fora. Letra D. Ainda que fazia parte da natureza, o animal humano se furtou a depender daquilo que ela espontaneamente provia. Ó, tem pelo menos dois erros aqui que eu consigo ver. O animal humano se furtou, essa vírgula aqui não tinha que existir. O animal humano se furtou a depender, então essa vírgula tem que sair. Ela está separando o verbo do sujeito. E ainda que fizesse, ainda que fazia, tá feio. Ainda que fizesse. Então, letra D está fora. Letra E. Diferencia-se do caçador-coletor por manifestar inconformismo os homens ditos civilizados. Diferenciam-se do caçador-coletor os homens. Então, esse diferencia tinha que concordar com os homens. Diferenciam-se, para ficar no plural também. Então, a letra E também errada. Letra A tem que ser a certa. Então, a letra A é o nosso gabarito.
gabarito da questão 5. Tá quase acabando. Falta só a 6 e a 7. E aí o resto vai para uma segunda parte, senão o vídeo vai ficar muito grande. Questão 6. As vírgulas isolam um segmento que expressa ideia de condição no seguinte trecho. Ó, o legal é que essa questão ela nem pediu o conhecimento de vírgula mesmo, de quando que a vírgula está correta ou não. Ele só quer uma ideia de condição. Então vamos procurar a condição. O passo decisivo nessa busca foi a descoberta, antes prática que teórica, de que a frase nem termina, né? Para aqui. E não teve nenhuma condição. Vamos para B. Vou pegar um lápis aqui para já ir marcando. Que a letra A não tem como. B. Tratava-se de compreender suas regularidades, acatar sua lógica, identificar e aprimorar suas espécies mais promissoras. Isso aqui é uma sequência, né, de fatos. Não teve uma condição. Então, letra B está fora. Letra C. Em vez de tão somente surpreender e pilhar os seres vivos que a natureza oferece para uso e desfrute imediato, como fazia o caçador-coletor, tratava-se de compreender. A vírgula aqui no caso está só fazendo um complemento, está explicando. Em vez de fazer isso, como fazia o caçador-coletor, é uma explicação, não é uma condição. Então, letra C está fora. Letra D. Processos naturais, desde que, acho que aqui está a resposta, desde que devidamente sujeitos à observação e direcionamento pela mão do homem. Então, tem uma vírgula aqui, tem uma vírgula aqui, e a gente nem sabe o que vem muito antes ou depois, mas a gente sabe que os processos naturais, desde que fizessem isso aqui tudo, podiam ou poderiam, e aí tem uma continuação aqui. A gente nem sabe o que é, mas só pelo desde que a gente já sabe que é uma condição. E está entre vírgulas do jeito que pediu aqui o enunciado. Segmento expressa, as vírgulas isolam, então, letra D deve ser nossa resposta. E letra E. A domesticação sistemática, em larga escala, de plantas e animais. Ele está só falando como que vai ser a domesticação sistemática, ou como que foi. Não é uma condição. É só um adendo, uma explicação, um jeito de quantificar. Não chega a ser uma condição. Então, a letra E também não é a que a gente quer. Letra D é o gabarito dessa questão. Vou pôr aqui grande para não ter dúvida. Letra D, resposta da questão 6. Lembrando que esse caderno que eu estou usando é o caderno tipo 3. Se for pegar o gabarito lá na FCC, da prova de técnico judiciário, área administrativa, é o caderno tipo 3. E agora a última questão desse vídeo. Tratava-se de compreender suas regularidades. O verbo sublinhado acima está flexionado no mesmo tempo e modo que o verbo sublinhado em. Letra A. Nenhum conceito que deixe de dar o devido peso a essa mudança na relação homem-natureza poderá. Tratava e poderá. Poderá está no futuro. E tratava, para ficar igual, teria que ser tratará. Então já não é a letra A. Mesmo que a gente não saiba o nome direitinho da conjugação que o verbo tá, ainda dá para direcionar um chute aqui. Letra B. Se a realidade designada pelo termo civilização não se deixa definir com facilidade, se eu colocasse o tratar aqui do mesmo jeito, flexionado do mesmo jeito que o deixa, ia ser não se trata. E ele não tá trata, ele tá tratava. Eu tô até ignorando essa parte aqui essa partícula aqui, ó, hífen SE. Apaguei. Tô pegando só o tratava. Se eu fosse flexionar igual aqui o deixa, ia ficar trata, não se trata, não se deixa. Se eu fosse pegar o verbo deixar e colocar no mesmo tempo que está o tratar,
tratava, então seria não deixava. Então, eles não estão conjugados no mesmo modo. Letra B, já foi. Letra C, podiam, tá no passado, tratava, tá no passado. Eu ainda tenho que pensar mais, mas estou achando que pode ser a letra C. Vou deixar uma setinha aqui, que existem vários passados, né? Passado, pretérito perfeito, mais que perfeito, imperfeito, futuro do pretérito, já foge um pouco, né? Então, vamos pensar na letra C mais um pouquinho, mas vamos pular para D. Nenhum conceito ou definição que deixe. Se eu fosse deixar o tratar no mesmo tempo aqui do deixar, ia ser que trate. E se eu fosse deixar o verbo deixar no mesmo tempo do verbo tratar, tratava, deixava. Então, com certeza não é a letra D. E a letra E? A domesticação sistemática em larga escala de plantas e animais deu. Deu, eu acho que se eu fosse colocar o verbo tratar no mesmo tempo de deu, teria que ser tratou. Se eu fosse colocar o verbo dar no mesmo tempo que está aqui o tratar, seria tratava, seria dava. Ele tratava, dava. Então, eles não estão no mesmo tempo, na mesma conjugação. Então, só pode ser o da letra C. Eles estão no mesmo tipo de conjugação, mas com um pronome diferente. Mas ainda assim na mesma. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar qual que é o nome certinho. Vou pausar aqui, daqui a pouquinho eu volto com a resposta. Voltei. Então, só com as outras opções, né, que a gente conseguiu descartar, já dava para colocar a resposta como letra C. Mas como a gente está estudando com base nessa prova, eu peguei usando o site conjugar.com.br. Deixa eu confirmar aqui. Conjugação.com.br. Vou anotar aqui. Fiz uma outra página aqui para mostrar. Usando o site que eu usei foi o conjugação.com.br. E lá eu coloquei para conjugar o verbo tratar e o verbo dever. E aí achei os dois que tem na nossa prova, que é o tratava e também o deviam. E qual foi a conclusão? Os dois estão no indicativo, 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 no pretérito imperfeito. A única coisa que muda é que o tratar está no pronome ele e o dever está no pronome eles. Igual eu já tinha falado antes, que eu desconfiava, né? De que estava na mesma conjugação, no mesmo tempo, mas com pronomes diferentes. Então, um está no singular, o outro está no plural. Mas os dois estão no indicativo do pretérito imperfeito. Então, voltando lá para a questão, o verbo que está flexionado no mesmo tempo e modo que o verbo sublinhado é o da letra C. O verbo poder está no mesmo modo e tempo do verbo tratar. Letra C, então, é o gabarito da questão 7. No próximo vídeo a gente continua essa prova. E aí tem mais 2 textos e mais 7 questões. E aí acaba a prova de português do TRT. 7 questões? 1, 2, 3, 4, 5, mais 5 questões só. 2 textos, 5 questões. E aí acaba a prova de português do TRT 9 de 2022. Prova de técnico judiciário, área administrativa, ou seja, nível médio, área administrativa. Até o próximo vídeo.